Olá pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma edição aqui do canal Scout Aero. Vocês já ouviram falar do Trim Runway, o compensador fugitivo, aquela pane onde você tem o compensador elétrico e assim, de repente, do nada, o seu compensador elétrico vai para uma posição que você não está comandando, que você não comandou. Ele dispara, o famoso disparo de trim, né? O disparo de compensador. Vamos contar uma historinha rápida aqui sobre o porquê da existência do compensador elétrico. Conforme as aeronaves foram ficando mais complexas, jatos, multimotores, etc., a necessidade de você pilotar com as duas mãos, ela acabou ficando cada vez mais obrigatória em certas fases do voo. Então, para você não ter que ficar tirando a mão da manete de potência, por exemplo, para mexer na roda do compensador em algumas fases onde a pilotagem é mais crítica, foi criado aquele famoso botãozinho do pitch trim. Uma coisa muito intuitiva, você empurra ele para frente, ele compensa para nose down, nariz embaixo. Você puxa ele para trás, ele atua compensando a aeronave para nariz para cima. E realmente funciona muito bem. Alguns aviões você tem que arredondar, por exemplo, no pouso. São aeronaves que vêm numa final, uma curta final, com o nariz mais pesado. Na hora do arredondamento, para você diminuir os esforços, você vai ali no botãozinho do pitch trim, dá uma trimadinha, dá uma compensadinha, narizinho um pouquinho mais alto, tira a potência e dá aquele catrapo, né? Não, que ele faz aquele pouso liso, lindo, maravilhoso. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos mostrar para vocês um relatório final de acidente. Um acidente com aeronave experimental que o CENIPA investigou. Se eu não me engano, é um dos últimos relatórios que o CENIPA publicou, se não for o último. E assim, é uma investigação realmente muito bem feita. E depois nós vamos conversar também sobre algo que aconteceu comigo e com um amigo. Situação na qual o que salvou a nossa pele foi, primeiro, uma boa coordenação de cabine e, segundo, uma boa lembrança de treinamentos anteriores. Obviamente, frisando que as duas situações tiveram a ver com o nosso compensador elétrico rebelde. Toda vez que a gente debate sobre um acidente, a gente fica numa situação meio complicada. A gente tem, às vezes, evidências do que pode ter acontecido, mas fica muito difícil você dar uma opinião sobre aquilo que realmente ocorreu sem ter um embasamento técnico. O que eu vou tentar fazer aqui vocês conhecem o canal Flyware do Scott Pardew? Scott Pardew, ex-piloto de F-14, voa diversos Warbirds lá nos Estados Unidos. Tem dois Bonanzas maravilhosos, tem um A-36 e um F-33 Charlie. Vocês já devem ter visto aquele F-33 acrobático que participa de shows aéreos e tudo mais. Bom, eu vou tentar comentar sobre acidentes aqui. Nada se cria, tudo se copia, né? Vamos tentar fazer igual o Scott Pardew, fazer uma análise bem profissional do que aconteceu. O aeronave RV-10 Vance, RV-10 Papa Romeo Zulu Sierra Fox, decolou de Aracaju, Serra Bravo Alfa Romeo, para Serra November Fox Alpha, uma fazenda no município de Unai, se não me engano. Decolou às 14h57 Zulu no dia 6 de maio de 2021. O CENIPA foi bem rápido nessa análise de acidente, nesse relatório final. Uma coisa que me espanta e assim, que não me cheira muito bem, apesar de eu não ter evidências para dizer que isso não possa ser feito,
é como aumentou o número de RVs que estão sendo utilizados como aeronave executiva. Isso parece que descaracteriza completamente a ideia de avião experimental que eu tenho. Eu gosto de aviação experimental, já voei diversas aeronaves experimentais e assim eu acredito que para julgar uma aeronave experimental, para dizer se ela está aeronavegável ou não, nada melhor do que usar os preceitos da aviação certificada. E para você usar os preceitos da aviação certificada, você tem que ter experiência em aviação certificada. Mas vamos lá para o nosso relatório final de acidente aqui. Então, pessoal, esse daqui é o relatório final do acidente ocorrido com o Papa Romeo Zulu Sierra Fox, aeronave RV-10. Todo o relatório final de acidente emitido pelo CENIPA tem essa advertência, esse disclaimer aqui, que basicamente diz que o propósito de toda investigação não é atribuir culpa ou responsabilidade. O relatório final de um acidente aeronáutico tem sempre o objetivo de prevenir e de informar, objetivo didático. Então vamos lá, nós temos aqui as informações factuais, a data e a hora do acidente, quem foi que investigou, foi o Seripa 2, o número ali do processo, provavelmente, de investigação desse acidente, a classificação foi um acidente do tipo LOC, né? Loss of Control, perda de controle em voo, lá no bairro Coroa do Meio, em Aracaju, bairro do aeroporto, lá de Aracaju, as coordenadas de onde ocorreu o acidente, matrícula da aeronave, o fabricante é um construtor amador modelo RV-10. A RV-10, aeronave exportada para o Brasil pela Vans Aircraft, que fabrica o kit, e ela é montada no Brasil, ela pode ser montada na sua casa, ou pode ser montada por alguém que você contrate para fazer a montagem, uma montadora. Pessoas a bordo, infelizmente, lesões fatais. Um tripulante a bordo, o piloto, faleceu. Aqui o histórico do voo, a gente já comentou alguma coisa anteriormente. A aeronave decolou do Aeroporto Internacional de Santa Maria, Aracaju, Serra Bravo Alfa Romeo, para Fazenda Santo Antônio, Serra November Fox Alpha, em Unai, Minas Gerais. Aqui as análises, os comentários, as pesquisas. O piloto tinha licença de piloto comercial de avião, monomotor, e estava com as habilitações, inclusive o IFR, válido. O piloto estava qualificado e tinha experiência para a realização do voo. O CMA estava válido. Aí, de acordo com as informações do Sistema Integrado de Informações de Aviação Civil, SACI, o piloto possuía 1.523 horas e 15 minutos totais de voo registradas até o dia 10 de agosto de 2020. Ou seja, ele não tinha o registro dessas horas que ele tinha voado na RV-10. Problema com isso? Nenhum. Inclusive, o proprietário diz aqui que ele já tinha voado mais de 40 horas nessa aeronave, 17 horas nos últimos 30 dias. A aeronave era um RV-10, de construção teoricamente amadora, fabricada em 2014. Operava em conformidade com a seção 91.319, aeronave civil com certificado de autorização de voo experimental, com CAV, do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC 91. Uma curiosidade, esse avião, como todo experimental, ele pode ser modificado ao bel prazer de quem se propõe
a modificar. Não consta no projeto original de montagem da Vance Aircraft que essa aeronave seja montada com side sticks. Vocês podem ver aí na foto. Esse RV-10 em específico ele tinha side sticks. Se isso tem a ver com o que aconteceu, eu não sei. Eu realmente não posso afirmar se essa modificação teve alguma coisa a ver com o acidente. Aqui é a definição de aeronave de construção amadora. É uma aeronave cuja a porção maior foi fabricada e montada por pessoa ou pessoas que realizou ou realizaram a construção unicamente para sua própria educação ou recreação. Tá aí mais um pontinho aqui para a minha opinião de que essas aeronaves não deveriam ser utilizadas para uso executivo. Pode usar? Pode usar, tem toda a liberdade para usar. As aeronaves de construção amadora podem ser fabricadas a partir de projetos próprios ou adquiridos de terceiros, bem como montadas a partir de conjuntos, kits, que é o caso aqui. O RV-10 é vendido em kit pela Vance Aircraft. Muitos kits foram vendidos e aqui no Brasil é uma aeronave bastante popular. A aeronave estava com o CAV válido e foi considerada dentro dos limites de peso e balanceamento nesse voo em específico. Não foi possível localizar o lugar de bordo, muito provavelmente porque ela afundou naquele manguezal. Segundo o próprio CENIPA, maiores destroços foram encontrados a 5 metros de profundidade. Os registros das horas voadas encontravam-se lançados sem detalhamento nos registros de manutenção disponibilizados pelo operador. Não havia registro que comprovasse a execução de um programa de manutenção. Por que, hein, moçada? Se você faz a manutenção, por que você não registra? Se ela estava com CAV válido, alguma manutenção deve ter sido feita nessa última revalidação. Por que você não registra numa caderno? Qual o problema em registrar? Perguntas que muito provavelmente vão ficar sem respostas, mas que indicam um certo comportamento, vamos dizer assim. A última revalidação do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade, CVA, foi realizada em 24 de novembro de 2020 por essa empresa aí que ele cita, em Formosa, Goiânia, estando a aeronave com 370 horas voadas. Eu entendi aqui que ele voou desde 2014 até essa manutenção 370 horas. As condições meteorológicas não tiveram nenhum tipo de influência no acidente. Nós vemos aí os metais comprovando essa afirmação. No dia da ocorrência, o piloto solicitou autorização para o voo. A autorização foi dada, ele iniciou o táxi para a cabeceira 12 em Serra Bravo, Alfa Romeo, Aracaju. Com 4 minutos de táxi, ele solicitou à torre o retorno para o pátio em virtude de uma pane no painel da aeronave. 1 minuto após ele ter recebido a autorização solicitada, ele foi autorizado a retornar para o pátio. O próprio piloto relatou que o problema havia sido solucionado e reiniciou o táxi de volta ao ponto de espera da cabeceira 12. A decolagem foi autorizada e o Papa Romeo Zulu Sierra Fox iniciou a corrida. Cerca de 3 minutos depois do início da corrida de decolagem, o piloto reportou já para a torre que retornaria ao aeródromo, que foi autorizado de imediato. Ele disse que havia perdido o compensador. Você imagina que a aeronave está descompensada. Ele pediu retorno para a pista 30, o que indica uma certa pressa em pousar, talvez devido à falta de controlabilidade da aeronave.
Talvez a aeronave estivesse se comportando de forma meio difícil de ser pilotada. A aeronave então iniciou uma curva, uma espécie de curva de reversão para reingressar na final da 30. E a cerca de 900 metros da cabeceira 30, ela impactou o tal manguezal. Então aqui nós temos a trajetória de retorno da aeronave para a cabeceira 30 e o ponto de impacto, uma pequena faixa de mangue onde a aeronave acabou impactando. Aqui a gente vê uma foto, provavelmente de alguma câmera de trânsito lá de Aracaju, onde dá para perceber aqui a atitude anormal em que se encontrava o Papa Romeo Zulu Sierra Fox. Ela impactou no manguezal com um grande ângulo de incidência. Nessa outra foto, provavelmente foi tirada por algum helicóptero de resgate, dá para perceber que a maioria dos destroços realmente ficaram submersos. Agora, o verdadeiro smoking gun do acidente foi o fato de que encontraram o servo atuador do compensador do profundor. Nesse servo existe uma haste. Essa haste estava completamente distendida. Então, verificando em projeto o que acontece com o compensador quando essa haste está inteira distendida, a gente percebe que ela está na posição picada, totalmente no batente, compensador defletido para cima, criando forças aerodinâmicas que picam o profundor, que acabaram colocando a aeronave numa atitude de mergulho. Então o que foi que eles fizeram? Levaram esse servo atuador para a bancada e, apesar dele ter sido submerso na lama, na água e etc., ele estava funcionando perfeitamente. A atuação dele foi perfeita em testes de bancada, o que acabou levando os investigadores do CENIPA a entenderem que a pane provavelmente aconteceu nos mecanismos de acionamento do servo, os relés ou a cablagem. E foi justamente essa parte dos dispositivos de acionamento do servo do compensador elétrico que não pôde ser recuperada. Vocês viram ali como é que estava o local do acidente. Realmente difícil recuperação dos destroços. Depois aqui uma coisa que me chamou bastante atenção. O representante da empresa responsável pela montagem da aeronave acidentada relatou que aquele construtor amador não dispunha de qualquer tipo de manual que pudesse subsidiar a investigação do CIPAER, notadamente nas pesquisas relacionadas com operação e manutenção ou montagem do RV-10. É incrível isso, né, pessoal? Então, o CENIPA, obviamente, pesquisou quanto à existência de algum boletim de serviço ou de algum relato que alguma pane parecida poderia ter acontecido com aeronaves da série RV. E eles acabaram descobrindo que a Flyer, em 2017, tinha emitido um boletim. A Flyer havia vendido mais de 590 aeronaves da série RV. De todas essas aeronaves, somente em 2 foi constatado o comportamento errático do sistema de Electric Trim. Mas mesmo assim, a Flyer, ao meu ver, numa atitude muito louvável, emitiu o boletim. E do que se trata esse boletim? Esse boletim ele recomenda a instalação de um circuit breaker no painel para que você possa interromper a ação errática do compensador elétrico. Também recomenda o redirecionamento dos fios do comando do manche. Por quê? Para evitar que esses fios, caso percam o isolamento, entrem em contato
com a coluna, a estrutura da coluna do manche, causando um curto-circuito e um possível acionamento errôneo do relé de comando do estabilizador elétrico. Esse boletim que a Flyer emitiu serve para as aeronaves montadas por ela anteriormente a 2012. Após 2012, essas modificações passaram a fazer parte de toda a linha RV montada pela Flyer. A gente tem que dizer que essa aeronave não foi montada pela Flyer. Aqui no relatório diz que ela foi montada teoricamente por outro construtor amador no ano de 2014. Aqui nas conclusões tem um item que me chamou muito a atenção, a gente já falou sobre ele. Esse item F, as escriturações das cadernetas de célula, motor e hélice não foram localizadas. Isso dá uma dica, talvez, não sei se existiu algum interesse em ocultar alguma coisa, mas como eu já disse, se você fez manutenção, não tem por que não registrar em caderneta. E aqui a gente vê as recomendações finais do CENIPA, onde obviamente recomenda-se divulgar os ensinamentos colhidos nessa investigação. Eu espero que os proprietários, os pilotos de aeronaves da série RV leiam esse relatório final de acidente e que eles corram lá para os seus aviões e verifiquem o estado da cablagem e dos relés de acionamento do compensador elétrico. Aqui também uma outra recomendação de que se aplique o boletim emitido pela Flyer. É bastante interessante que o CENIPA adote como recomendação um boletim de serviço emitido pela construtora, uma medida bastante assertiva. Mas, sempre tem um mas, eu iria além. Vocês conhecem aquele botão vermelho? Então, aquele botão normalmente é do Autopilot Disconnect. Aquele botão, ele desliga o piloto automático. Mas ele tem uma segunda função. Aquele botão tem a função de Trim Interrupt. Quando você pressiona o botão vermelho e mantém ele pressionado, você na verdade isola todo o sistema de compensador elétrico. Você interrompe o funcionamento do trim. Então, qual seria o procedimento de emergência no caso de uma pane de trim runaway? Tanto as aeronaves que possuem um comando manual do estabilizador, quanto as aeronaves que não possuem, elas normalmente têm alguma forma de mostrar para o piloto a posição do estabilizador. Elas têm um display, tem ali um ponteirinho, alguma coisa que indique em que posição que o estabilizador se encontra. As ações devem ser tomadas pelo piloto na emergência de um mau funcionamento, de um disparo de compensador. Elas têm que ser muito rápidas. Quanto mais tempo você demorar para entender o que está acontecendo, a solução para o problema vai ser cada vez mais difícil. Então, a qualquer momento que você perceba alguma pressão nos comandos que se contraponha à sua pilotagem, você deve desconfiar de um disparo de trim. Qual é a primeira ação a ser tomada? Botão vermelho, Trim Interrupt. Toda ação inadvertida do sistema de estabilizador elétrico vai ser interrompida. Para aliviar as pressões nos controles, você deve então trimar manualmente a aeronave.
obviamente ainda pressionando o botão vermelho do Trim Interrupt. Então, por último, desativar o Circuit Breaker do sistema. Se você tem uma aeronave que possui alguma forma manual de trimagem, esse procedimento é muito assertivo, ele resolve o problema. Até que você pare a aeronave para manutenção e verifique o que é que está acontecendo. Existem aeronaves que não possuem sistema de acionamento manual do estabilizador. Essas aeronaves só possuem acionamento elétrico. Nessas aeronaves, a percepção da pane tem que ser muito mais rápida, porque você não vai ter condições de trimar a aeronave após ter efetuado o procedimento. Você vai desativar o sistema de trim elétrico e a aeronave vai continuar desestabilizada. O que é que eu faria numa situação dessa? Numa aeronave que não possui acionamento manual do estabilizador. Eu reduziria a potência, reduzindo assim também a velocidade e diminuindo os esforços aerodinâmicos sobre os comandos. Uma atitude que pode ser também bastante assertiva nesse caso, trazer a aeronave para a velocidade de acionamento dos flaps, colocar os flaps, eventualmente colocar o trem de pouso embaixo. Essas mudanças de configuração da aeronave podem te ajudar. Você colocar um flapinho ali, colocar um flap approach, pode aliviar o peso do nariz, no caso de um disparo para a posição de pitch down. Se você está tendo dificuldade em abaixar o nariz, um trem embaixo pode ajudar. Isso, obviamente, no caso das aeronaves que não têm controle manual de estabilizador. Agora, deixa eu contar uma história bem interessante aqui para você, daquelas que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. Há uns 2 anos atrás, eu estava com o meu grande amigo Rinaldo Gondim, voltando do Rio de Janeiro, no Seneca 3 dele. Eu estava na direita, estava ali meio que de safety pilot, Rinaldo tinha acabado de checar o IFR dele, e a gente estava fazendo assim um voo para que ele se adequasse às coisas como elas são na realidade. E decolamos do Santos Dumont, subimos ali para o nível 100 e retornando para a Americana, cancelamos o plano de voo ali em Bragança, mais ou menos naquela região, para ingresso nos corredores via Morungaba. Toda essa fase do voo ela foi feita no piloto automático. Quando a gente nivelou mais ou menos a uns 4.500 pés na posição Morungaba, nós percebemos que a aeronave abaixou o nariz de forma abrupta, uma grande razão de descida, de repente, do nada, com o piloto automático acoplado. Naquele momento eu olhei para o climb, olhei para o Rinaldo e o Rinaldo já estava com um manche ali no peito, tentando segurar o nariz da aeronave. Eu percebi que a roda do trim, do Seneca, aquela que fica numa posição bastante visível, ali na lateral, perto do braço esquerdo de quem senta na direita, eu percebi que ela estava completamente maluca, estava girando freneticamente para a posição picada. Eu tentava segurar e trazê-la de volta para a posição cabrada, mas toda vez que eu soltava, ela voltava. O máximo que eu conseguia fazer era segurar, mas o avião continuava com o nariz pesado e trimado na posição picado. Eu confesso que eu não estava muito bem habituado com a localização dos circuit breakers no Seneca 3, mas esses circuit breakers eles não ficam numa posição muito ruim. Eu não demorei muito para localizar o circuit breaker do estabilizador elétrico e desativei esse disjuntor. O que é que aconteceu de novo? Nada. A tal da rodinha do trim continuava picando a aeronave feito doida. Eu não sei por que cargas d'água, qual foi a intuição que eu tive, e eu acabei desativando o circuit breaker do autopilot.
e foi isso que acabou resolvendo o nosso problema. A roda do trim manual ficou completamente solta, nós conseguimos trimar a aeronave e manter o voo reto e horizontal. O engraçado é que o piloto automático já estava desacoplado desde o início, quando o Rinaldo apertou o botão do Autopilot Disconnect e Trim Interrupt. Nós fizemos um pouso em Americana completamente seguro, com o avião sendo trimado somente no manual. E como tudo isso aconteceu num sábado, na segunda-feira, o Rinaldo levou o avião para a oficina que fica aqui em Americana mesmo, ou seja, não foi necessário voar novamente com o Seneca. E na oficina foi feita uma revisão em todos os relés e em toda a cablagem do avião. Essa pane não aconteceu mais. A gente tem algumas suspeitas sobre o que teria acontecido. 2 anos e meio já se passaram. O avião passou por instalações de alguns sistemas de aviônicos novos e tudo mais. E a pane, felizmente, nunca mais voltou. Agora, uma coisa muito importante que eu queria dizer para vocês. Eu recomendaria ao piloto que está assistindo aqui esse vídeo que fosse lá no seu manual de operação, na seção de emergências. Com certeza você vai achar lá emergência de Trim Runway. Memorize aquilo. É uma pane que, como eu já disse, a gente pensa que nunca vai acontecer. Uma pane rara, mas você tem que saber agir na ocasião. Eu também recomendaria ao proprietário, operador, piloto de uma aeronave experimental para correr lá no seu avião e verificar se você tem pelo menos um circuit breaker do sistema de Electric Trim. Digo pelo menos pelo seguinte: o ideal seria que você tivesse também o botão do Autopilot Disconnect com a função de Trim Interrupt. Se você não tiver nenhum dos dois, por favor, instale. Um circuit breaker deve custar em torno de uns $5. Um botão que possa fazer às vezes de Trim Interrupt, ele deve custar em torno de uns $15. O motor Lycoming de um RV10, ele deve custar em torno de uns $70 mil, não é mesmo? Então eu acho que economia muita é bobagem. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco da minha experiência pessoal e um pouco do que eu conheço sobre o assunto do famigerado Trim fugitivo, Trim rebelde. Espero que vocês façam bons voos e tenham bons pousos.